Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme do canal Eletrocutando. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo muito legal. Mais uma vez o Renan, ele topou participar aqui comigo e ele vai passar também um pouco sobre as suas experiências e os seus desafios no seu dia a dia. Fala Renan, tudo bem com você? Tudo bem, Henrique? Cara, muito obrigado pelo convite. Sempre muito bom compartilhar as experiências, cara. Tô ficando mal acostumado, hein? Já é o Não, segundo que fique você tá tranquilo. participando. Vamos ver se nós consegue convencer o pessoal lá da Postos para participar também, né? É, Tem uma legal, galerinha legal. legal lá que seria legal na Tem. participação deles. Eu acho que todo mundo pode agregar de alguma forma, cara. Renan, Lá tem. no nosso último bate-papo, nosso vídeo que ficou muito bom, né? Tive bastante Sim, feedback, o pessoal que gostou bom, fico bastante. feliz. Um dos pontos que você comentou foi inúmeros desafios, e dentro daqueles desafios foi da parte de gerenciar uma equipe multidisciplinar. Sim. Você comentou que você é responsável técnico ali de um empreendimento. Quantos metros quadrados lá? Você é responsável por quantos mil metros quadrados? Quase 200 mil metros quadrados de área. E dentro dessa equipe, você pode explicar um pouco como funciona quantidade de funcionário, que você é responsável, né, por gerenciar, Sim, se tem empresa terceira ou não, e quais sim, os desafios envolvidos nessa questão, né? Porque eu imagino que lá você tem um time técnico, mas também tem uma mão de obra não tão qualificada, né? Quais os sim. desafios envolvidos nesse tipo de gestão? Cara, é uma coisa muito complexa, porque a minha formação, eu sou engenheiro de formação, né? Então, por exemplo, na faculdade você não aprende, por exemplo, como fazer gestão de uma equipe de limpeza, por exemplo. É Exatamente. uma coisa que, para um engenheiro, isso é fora da caixinha, mas isso não significa que a gente não consegue. Na verdade, o meu cargo lá, eu sou gerente de infraestrutura. Então, a infraestrutura, ela engloba também a parte de serviços. Isso também está debaixo do meu guarda-chuva, tá? Então, eu cuido da parte de recepção, de jardinagem, de manutenção, da parte de segurança patrimonial. Então, assim, hoje, nós tínhamos um efetivo um pouco maior, tá? Mas hoje a gente nós administramos lá cerca de 93 pessoas. Isso É em muita vários gente. turnos, tá? São muitas pessoas. Então, assim, é bem complexo, porque, que nem eu já havia dito, por exemplo, como é que você faz a gestão de uma equipe de limpeza? O que é técnico a gente consegue geralmente desenvolver, é uma coisa que eu sempre brinco que a parte técnica ela é a coisa mais fácil que eu faço, porque é uma coisa que eu entendo e é uma coisa que sempre tem solução. Agora, você fazer gestão, por exemplo, de um contrato de jardinagem, por exemplo, que nós temos lá, uma área verde muito grande, temos, para você ter uma noção lá, quase 1.500 árvores, cara. Então, Muita assim, coisa. fazer a gestão e, assim, os processos legais, por exemplo, de você fazer uma poda de árvore, é uma coisa surreal. Parte de prefeitura, os órgãos responsáveis. Então, não é simplesmente chegar lá e cortar um galho, fazer uma poda. Não podemos fazer isso. Se não, você chega, corta uma árvore que não pode, você pode estar recebendo uma multa e não sabe nem o É isso porquê. aí. Parte de gestão, por exemplo, de ferramenta, documentação, tudo isso fica debaixo do seu guarda-chuva? Também, cara, também. A parte documental, a parte, por exemplo, de contratos com terceiros, a parte técnica também é minha. Agora, a parte do financeiro, isso, por exemplo, eu acabo me envolvendo em muitas coisas que eu preciso liberar uma nota fiscal. Eu geralmente trabalho, dependendo da complexidade da obra, por medições quinzenais ou mensais para poder liberar o pagamento para o pessoal. Então, assim, a parte do financeiro não está debaixo do meu guarda-chuva, ainda bem, porque é uma parte que eu não lidou muito bem. É muito complexo, é É um muito complexo. conhecimento necessário, né? Para nós ter uma ideia de como funciona, mas não precisar executar, né? Para É, mim é muito difícil na minha transição, porque eu saí da parte técnica e hoje eu sou gestor da infraestrutura, só que é uma área menor, né, bem menor. Porém, tenho também alguns desafios. Na faculdade eu senti muita falta da parte de gestão de pessoas também. Infelizmente, nós saímos da engenharia e eles focam muito na parte técnica, só que muitas das vezes aquela pessoa que concluiu uma engenharia, quando dá certo, ela assume um cargo de liderança. Por exemplo, você se tornou um engenheiro, mas um engenheiro projetista, só que você vai lidar ali com pessoas, né, para tocar a obra, que geralmente quem faz o projeto não é a pessoa que vai lá executar, mas muitas das vezes o engenheiro não está acostumado em lidar com pessoas, né, lidar sim, com parte financeira, porque, por exemplo, você falou que faz solicitação de nota, mas qual tipo sim, de nota? É nota de serviço? Muitas das vezes você vai solicitar o envio de uma peça para reparo, mas essa peça precisa sair com uma nota, porque caso
ocorra algum acidente no caminho, seja parado pela Polícia Civil, precisa ali ter sim, uma nota acompanhando aquele produto para que aquele produto não seja confiscado. E às vezes a sim, empresa pode ter receber uma multa também. Só que são sim. coisas que dentro da engenharia nem Não ouvimos aprende, falar. não Algumas aprende. lacunas que, infelizmente, a engenharia deixa em aberto e você vai apanhando e aprendendo com o tempo. E tem coisa que nós não podemos errar, né? Pois é, cara. E assim, infelizmente, eu também faço um adendo sobre essa questão da engenharia. Eu acho que por engenheiros poderem atuar também em outras áreas, não ser exclusivamente na parte de engenharia, eu acho que essas coisas deveriam ser revistas. Por exemplo, a gente sai da faculdade, por exemplo, não sabendo fazer uma gestão de um contrato. Como é que você faz o contrato, Sim, a gestão de um contrato de uma empresa terceirizada? E assim, a terceirização no Brasil, ela está em alta. Obviamente que a sim. discussão se ela é produtiva e eficiente ou se ela não é produtiva e não é eficiente, é uma outra história. Mas é que você falou, a gente acaba aprendendo no dia a dia, na prática. Mas sim, senti muita falta disso quando eu saí na faculdade. Eu acho que isso sim deveria ser acrescentado. Gestão de pessoas é uma coisa muito importante, porque para mim, eu repito, o mais difícil de qualquer profissão é você fazer a gestão do material humano. É muito complicado, por exemplo, você gerenciar ego, você gerenciar a dinâmica das pessoas, porque cada um age de uma forma, cada um pensa de uma forma. Só que a partir do momento que você consegue Sim. encontrar esse equilíbrio para que todos trabalhem em prol do seu objetivo, do objetivo da empresa, na verdade, porque eu entendo que o objetivo da empresa tem que estar acima dos nossos pessoais. Então, isso é uma coisa muito complicada, Henrique. Então, é uma lacuna que de fato existe e a gente acaba aprendendo no dia a dia, a gente procura especializações, mas é bem complicado. A importância de permanecer estudando, se atualizando, né? Então, Sim, sim, nos conhecemos através do MBA. Eu vou falar por mim, eu sinto essa dificuldade na parte de gestão de infra, sim, porque a infraestrutura está envolvida particularidades que eu não conhecia. Então, por exemplo, gestão de resíduos. Nunca imaginei sim, que estava debaixo sim, de infraestrutura. Só que dentro do sim. empreendimento gera muito resíduo, reciclável, Muito. contaminado. Quem é que faz essa gestão? Quem é que emite essa documentação? Porque também tem uma documentação, tem uma lei vigente ali que você precisa seguir. Então, Renan, você também é responsável pela gestão de resíduos aí do empreendimento que você gerencia? Sim, cara, sim. Inclusive, é um assunto muito complexo e, assim, obviamente que nós temos uma empresa que cuida disso para nós, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender um pouquinho disso, porque a gente nunca podemos e nunca devemos deixar 100% das coisas na mão de uma empresa contratada. Você precisa estar ali fiscalizando. E para você fiscalizar com exatidão, você precisa entender algumas coisas e buscar esse conhecimento. Porque a gestão de resíduos é uma coisa muito complexa, cara. De repente, a gente precisaria trazer um especialista aqui e a gente ficaria falando sobre isso durante horas. Mas Sim. esse tipo de coisa também, Henrique, você não, infelizmente, não tem nenhuma matéria ou nenhuma bagagem da parte de engenharia. Você aprende no dia a dia. E independente de qual cenário que o engenheiro está envolvido, pode ser obra, pode ser na gestão, gerência, qualquer um vai gerar resíduo. E nós Sim, precisamos saber como tratar esse resíduo. Hoje eu também exatamente. tenho esse grande desafio, gera resíduos contaminados, recicláveis. O que fazer com resíduo contaminado? E também temos uma empresa que nos presta consultoria, só que, sim, realmente precisamos ter o mínimo conhecimento para conseguir até ver se aquilo que ele está falando é pertinente ou não. Querendo ou não, Henrique, essa parte de gestão ela é muito complexa, porque também envolve uma logística, e hoje, cada vez mais, a parte ambiental ela é uma realidade. Então, a preocupação com o meio ambiente ela tem que ser prioridade. Sim. E a gestão, e você fazer a gestão eficiente dessa parte de resíduos é uma coisa que traz um benefício para todos nós. Então, o que é aterro zero, o que é lixo reciclável, o que é, por exemplo, um lixo orgânico ou um infectante. O que são esses resíduos? Como eles devem ser destinados? Como, de repente, pensar em fazer uma logística reversa para a questão de pilhas, de baterias? Enfim, eu acho que isso é uma pauta que está aí e cada vez mais a gente vai precisar se aprofundar nessas teses e entender, de fato, o que é uma gestão eficiente. Porque você fazer gestão de equipes multidisciplinares, cara, é isso. A gente começou, por exemplo, a falar de segurança patrimonial e nós já estamos em resíduos. Então, isso é complexo, isso é muito complexo. E
estava atrelado, porque hoje eu também tenho no meu cenário, eu sou responsável pela equipe técnica, então eu preciso ter um conhecimento técnico, mas também, devido à geração de resíduo, quem geralmente tem o primeiro contato com o resíduo é o pessoal da limpeza. Então eu É isso. preciso ter uma comunicação com o pessoal da limpeza, dar um treinamento e fornecer ferramentas para que fique mais claro para esses profissionais. Por exemplo, É isso. a mesma pessoa que pega o resíduo que é gerado no sanitário é a pessoa que vai pegar o resíduo que é gerado no pátio, que geralmente vem resíduo reciclável. Então, uma Sim, das maneiras que foi feito é o simples fato de saco de lixo de 100 litros da cor preta é lixo orgânico ou não reciclável. Saco de lixo da cor azul são todos materiais recicláveis. Da cor preta, vai direto para o aterro. Da cor sim, azul, vai destinado para a nossa cooperativa. Dessa sim. maneira, conseguimos agilizar o serviço do pessoal da limpeza e também conseguir seguir com o nosso plano de gerenciamento de resíduos. E são coisas que no dia a dia nós precisamos ter a atenção. Realmente, na engenharia, tivemos esse toque? Não tivemos. Mas no dia a dia, nós vamos criando maneiras para fazer que isso se torne possível, né? São as Ferramentas nos alternativas, ajudam sim. a gerenciar pessoas de vários níveis, né? É isso aí. De ensino. E é importante, cara, por exemplo, isso que você tocou, na verdade, nós precisamos nos reeducar todos os dias. E, por exemplo, a reeducação da questão, por exemplo, de uma logística reversa de algum tipo de insumo que foi gerado dentro do seu local de trabalho, ela é isso, porque, por exemplo, o papel tem que ser jogado no lixinho da cor azul, por exemplo. Se nós, como gestores, pegamos esse mesmo papelzinho e jogamos no lixinho, por exemplo, vermelho, cara, isso está errado. Nós temos que ser exemplos, entendeu? Então, a partir do momento que você entende a importância disso e a gente transmite isso para a nossa equipe, eu acho que ali é um bom primeiro passo de você estar fazendo uma gestão eficiente, entende? E é um grande desafio, né? Porque É também vem uma isso, quebra de hábito nosso, né? é isso. Porque às vezes toda a vida nós fizemos errado por falta de conhecimento. E de repente Sim. nós estamos tendo que mudar nossos hábitos para conseguir, por nosso bom exemplo, convencer as outras pessoas que façam igual. Então, às vezes nós somos olhando 93, É mas no isso. seu caso vai ser 93 te Olhando para um. observando. É isso. Então, é um grande desafio, realmente um grande desafio. É claro que, por exemplo, dentro desses 93 aí colaboradores, eu tenho, por exemplo, a supervisão da jardinagem, a supervisão da limpeza, a supervisão da segurança patrimonial, mas assim, semanalmente, não vou dizer diariamente, porque pela nossa rotina a gente não consegue, mas, por exemplo, na questão patrimonial, você organizar uma logística da entrada, por exemplo, de 2.000 pessoas por dia dentro do seu condomínio, é uma coisa que precisa estar muito bem alinhada, os procedimentos precisam estar muito bem claros e objetivos e sendo seguidos. E ainda assim você vai ter problemas, cara. E aí que entra aquela questão de sentar, poxa, aconteceu, ok, vamos sentar e corrigir, vamos aprender com o erro, vamos sentar e corrigir para que não aconteça mais. É o que eu sempre digo, cara. A questão técnica, ela geralmente, se você faz um projeto, se você tem uma execução ok, dificilmente vai te dar problema. Agora, como que você, por exemplo, gerencia uma logística de um condomínio que entra, por exemplo, 2.000 pessoas por dia e todo mundo tem que funcionar a cancela, tem que funcionar a catraca, o vigilante tem que estar ali no momento certo. De repente, se acontece algum problema, para dar aquele primeiro atendimento, porque ninguém quer chegar no trabalho, por exemplo, já tendo problemas. Todo Sim. mundo quer chegar, estacionar seu veículo e ir até seu posto de trabalho. Então, se a pessoa de repente já tem um primeiro impacto ali, vai falar, poxa, não comecei meu dia legal. Então isso é um desafio, cara. É um desafio assim. Nós trabalhamos muito para dar tudo certo, mas ainda assim acontecem alguns problemas. Entendi. Para te ajudar nessa gestão, né, pelo que você explicou, vários supervisores de Sim, várias áreas diferentes. Você sim. mantém indicadores para conseguir medir o nível de serviço dessas empresas terceiras? A maior parte é a empresa terceira ou é orgânica? Na verdade, a equipe do condomínio, do empreendimento em si, nós somos em 3. Agora, os outros 90 colaboradores são terceirizados. Então, nós temos um número de terceirizados lá bem elevado. É um conceito
da empresa para a qual eu trabalho é a terceirização. E com relação aos medidores, sim, nós possuímos SLAs, KPIs, e eu acho que uma coisa também que é uma coisa muito importante, Henrique, é o dia a dia, é a conversa, é você entender a operação, é você entender, por exemplo, olhar às vezes de longe e entender o que você pode melhorar, porque a gente sempre pode melhorar. Eu sempre passo o recado de que não temos uma operação perfeita, nós temos uma boa operação. Então, diariamente, a gente tem que trabalhar para ser mais eficiente. Cara, vou fazer uma camisa com essa frase, hein? E essa questão da terceirização, a gente discute muito isso em sala de aula, e eu sempre bato na tecla Sim. de até onde é eficiente a terceirização. Porque, ao mesmo tempo que eu sou o tomador de serviços, eu sei o quanto eu aperto aquele terceirizado ou aquela empresa, na verdade, para ela poder chegar no meu custo. E assim, eu sempre falo que a matemática, ela é exata, é aquilo e ponto final. Então, assim, às vezes a gente precisa, em uma proposta, conseguir, sei lá, 30%, 40% de desconto. Cara, a gente consegue chegar no preço, mas e a qualidade final do produto? Como vai ser? Exatamente. E muitas das vezes as pessoas acima de nós, né, focam Sim. muito no preço, né, e esquece um pouco a qualidade. E, na verdade, não deveria funcionar assim. Né? Não deveria. Infelizmente, mas nós já sabemos que muitas das vezes as pessoas já optam pela terceirização, já pensando em reduzir o custo e apertar o fornecedor ao máximo, e ainda assim não quer perder a qualidade, né? Que é uma coisa muito difícil. E a gente conseguir andar sobre essa linha, essa corda bamba, quem sofre mais geralmente é a pessoa que está na ponta, é o cara da operação. Seja o terceirizado, por exemplo, da manutenção, que recebe um salário muito pequeno, muito inferior, ou seja, de repente, sei lá, o gerente do setor, porque o cara ele não vai ter uma mão de obra qualificada, vamos assim dizer, porque ele não consegue pagar bem para o prestador. E assim, cara, aí você começa naquelas questões de até onde vale a pena terceirizar. Ou isso é uma questão cultural, eu sinto, porque não é uma dor, por exemplo, só minha. É uma dor, por exemplo, dos nossos colegas de pós-graduação. Sim. Todo mundo comenta, poxa, a gente trabalha para poder entregar um produto final bacana, mas às vezes eu não consigo, porque não tem uma mão de obra qualificada, ou eu não tenho um produto qualificado. Por quê? Pela questão de custo. Então, hoje, eu sinto que os engenheiros, né, eu vou falar que é aonde eu me enquadro, nós somos cortadores de custos. Nós estamos ali para poder chegar no custo que a gente precisa, no budget que de repente você previu há 2, 3 anos atrás e você vem trabalhando com essa verba mensal, só que todo ano você tem que tirar 2%, 5%. E, 10%. cara, isso infelizmente acaba afetando aí o nosso trabalho como um todo, né? Infelizmente você vai escolhendo o que você vai deixar de fazer ou entregar. Né? Isso. Infelizmente é isso. Né? Não tem como você alcançar o que é solicitado muitas das vezes sem perder um pouco de qualidade, infelizmente, né? Sim. Aí já seria a pauta também para outro vídeo. Nessa área de facilities, né? Na nossa área, existem diversos desafios, né? E realmente, você viu como nós mencionamos alguma vez aqui o pessoal da pós, né? Então, Sim. realmente, eu espero que você seja a primeira de muitas pessoas que aceitem o convite de participar desse bate-papo, que é muito legal, né? Claro. Descontraído, principalmente compartilhando coisas do nosso dia a dia. E mais um ótimo vídeo que estamos compartilhando, Renan. Eu acho que a importância desse tipo de conteúdo não é a quantidade de visualização, mas é o que é falado nele, porque nós temos a certeza que se for um acesso, vai ter sido uma pessoa que teve o seu conhecimento enriquecido. Né? Você que compartilhou conosco ótimos temas, ótimos pontos de vista. Aprendi bastante com esse bate-papo. Eu espero também que esse vídeo alcance mais pessoas. E fica aqui um agradecimento mais uma vez por você ter topado, né? Aqui hoje, agora é 10 horas da noite, tá? A minha bebê recém-nascida tá lá em cima. A minha esposa tá trancada num quarto que não pode descer. Eu vi que o seu filho, a sua esposa também subiu, né? Sim, é um sacrifício envolvido, né? Para ter um bate-papo como esse. Mas eu confesso que eu fiquei bastante feliz, aprendi bastante. Você é um cara sensacional. E a vantagem de você estudar presencialmente, tem muita gente que não concorda muito comigo quando eu falo do EAD e o presencial.
Tem gente que fala, mas eu não vou para a faculdade para conhecer pessoas, para bater papo. Quer bater papo, vai no bar. Só que esse tipo de conversa, esse network, só o ensino presencial te fornece, né? Porque são pessoas que você cria vínculos, e vínculos que acaba te acompanhando o resto da sua vida. Às vezes você pode ficar 6 meses após o término do curso, 6 meses sem ter contato, conversar, mas quando se reencontrar, vai ser a mesma coisa, e são pessoas que você cria momentos e você carrega pro resto da vida. Então você é uma pessoa assim, Renan, que eu espero continuar com contato pro resto da vida, e também o YouTube vai permitir que essa conversa fique aqui, né? Fica com saudade, vem, assiste, reassiste, e vamos gravando novamente. É verdade, é legal, né, cara? É aquilo que nós falamos no começo do vídeo. A tecnologia, ela vai te proporcionar várias coisas bacanas. Sim. E dentre elas é essa troca de experiências. Por exemplo, uma coisa, diariamente eu procuro também evoluir, assistir vídeos de outros profissionais que de repente tiveram êxito numa operação de repente igual à minha, muito diferente da minha, um pouco menor, um pouco maior, mas assim, de repente é uma palavra ou uma solução que ele dá ali que te abre um horizonte. E sobre essa questão, cara, do pessoal da pós é legal, porque de repente trazer mais uma pessoa, a gente conversar em três, porque essa troca de experiências, cara, ela é uma coisa que fica para a vida inteira, e a gente pode aí passar para os demais um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da nossa vivência. Porque quando as pessoas falam, poxa, mas você é tão novo e tem tantas responsabilidades, eu acho que ninguém nasce pronto, Henrique. Eu acho que todo mundo tem que se preparar, e as oportunidades, elas estão aí. Basta você saber como agarrá-las e como usá-las. Eu também passei pela base, eu fui estagiário, amassei barro durante muitos anos aí trabalhando em obra. Cheguei em obra sem saber, de repente, como fazer um trato de uma massa para rebocar uma parede. Ou que era um fio de 2,5, ou que era um corrugado, um unidute. E assim, cara, hoje eu sei dessas coisas, e geralmente quando as pessoas vêm me perguntar, eu tenho o maior prazer de poder ajudar. Porque lá atrás eu tive grandes mestres, grandes professores do dia a dia. Então eu encontro ainda com eles e sempre agradeço, porque eu acho que quando você tem gratidão, quando você é grato por alguma coisa, isso é uma das coisas mais bonitas da vida, você ser grato. Então, isso é legal. Então, assim, cara, repito, eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite. Se quiser me chamar novamente, porque esse papo aqui nosso, ele vai longe. Porque é uma coisa que a gente gosta. E, assim, ajudar o próximo também faz parte de qualquer profissão. Porque, repito, ninguém nasce sabendo. Todo mundo aprende todos os dias. E essa troca também, a gente conversando aqui, eu também aprendo muito com você, aprendo com os colegas da pós. Aprendo, por exemplo, com a tia da limpeza. Não é porque ela ocupa um cargo menor do que o meu que ela é menos do que eu, muito pelo contrário. Exatamente. Eu acho que essas pessoas, elas são muito mais do que a gente, cara, porque é elas que fazem, ela que vai ali, ela que faz acontecer, ou o cara da manutenção que de repente sobe num telhado quando tá com problema. Cara, essas pessoas, elas têm que ser valorizadas. A gente tem que mudar essa cultura de pagar pouco porque de repente não teve uma oportunidade de estudo, muito pelo contrário. Eu acho que a partir do momento que a gente enxergar o quanto essas pessoas são importantes, a gente começa a caminhar por um país melhor, cara. E é isso que eu me empenho, é isso que eu converso com a minha equipe praticamente todos os dias. E eu tento passar para eles que todos são importantes, sem exceção. É uma engrenagem, né? É isso aí. É isso aí, porque assim, cuidar de um condomínio de 200 mil metros quadrados, cara, jamais, em hipótese alguma, conseguiria fazer isso sozinho. Nós trabalhamos em prol de um objetivo, cara, que é a excelência do serviço prestado. Então, é esse recado que eu queria deixar também. Mais uma vez, te agradeço, Henrique. É uma experiência nova para mim. Espero que eu consiga transmitir isso para as pessoas. É que nem você falou, se for uma pessoa, para mim já está de ótimo tamanho. Eu vou ficar muito satisfeito. Mas espero que essa experiência chegue a mais pessoas. Cara, com certeza vai chegar. E foi um bate-papo muito legal. E eu tenho certeza que quem entrar nesse vídeo vai dar sequência, vai assistir, porque realmente foi um bate-papo, cara, 33 minutos, né? Sim. E não parece, né? Que nós estamos gravando todo esse tempo, porque foi um bate-papo bem tranquilo, fluiu bem, né? Foi uma conversa agradável, como sempre é, né, Renan? Então, agradeço mais uma vez. Pessoal, você que ficou nesse vídeo até o final, não esqueça de comentar e falar que gostou do Renan para que ele volte mais vezes. Renan, quer falar do seu Instagram aí pro pessoal? Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço.
Meu Instagram é o engepires14. Não costumo postar muita coisa, mas de repente me veio uma coisa na cabeça aqui de repente compartilhar, obviamente que o que eu puder, de repente com ideias, com dicas, com o meu dia a dia para poder também ajudar as pessoas. Porque às vezes a gente, repito, né? Às vezes no meio do furacão ali, da correria do dia a dia, da operação, às vezes você tem uma solução muito simples que você não está conseguindo enxergar, cara. E não é porque você não é capacitado, mas a correria não te permite. O meu Então, canal, Renan, o meu principal objetivo aqui é principalmente ajudar as pessoas de alguma forma. sim, E eu tenho tido muito resultado positivo nessa parte por conseguir feedback de pessoas que conseguiram, ou talvez arrumar um micro-ondas, arrumar isso, um órgão eletrônico. Tem muita pessoa que está em dúvida em qual curso fazer e assiste um vídeo sobre engenharia elétrica e incentiva essa pessoa a entrar, a ingressar nesse curso. é Se faz legal. presencial ou EAD. Então tem muita gente hoje em dia que está usando a internet como um mecanismo de busca, porque às vezes um pai ou a mãe não tem a condição de dar algum conselho, então ele É vai isso, tirar a dúvida dele ali na internet. é Então isso. hoje a internet é um mecanismo muito bom para você ajudar as pessoas. Então na nossa profissão tem muita gente precisando de ajuda Sim, e nós que, graças a Deus, tivemos a oportunidade de estar sim. atuando, conseguimos ajudar algumas pessoas de alguma forma. É isso Então, aí. encerramos por aqui, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de maratonar nosso vídeo aqui no canal, porque já tem bastante Sim. conteúdo. Meu nome é Henrique Guilherme, meu canal é Eletrocutando. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Yeah, yeah.